independente nós somos, em termos de intervenção, de reclamação da intervenção do Poder Judiciário nas mais diversas questões da nossa vida. E esse número realmente é espantoso. E é por isso que é espantoso o número de processos que também chegam às Cortes Superiores do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, a partir do ano 2000 até 2007, nunca recebeu menos do que 100 mil processos ano, porque também é algo incompreensível, do ponto de vista mesmo de crise numérica. Apenas agora, a partir da aplicação da repercussão geral associada à súmula vinculante, que este número vem decrescendo, e ainda assim nós estamos na faixa dos 30 mil processos, 40 mil processos. Então vejam, senhores, o grau de conflituosidade, de litigiosidade, de irracionalidade numérica que esses números traduzem. Em relação aos desafios a que os tribunais estão submetidos, já minha primeira fala mostra a enormidade dessa tarefa. As mais diversas questões, desde os conflitos cotidianos entre vizinhos até os conflitos com a previdência social, os conflitos de assistência social, todos eles acabam chegando à justiça, ou em geral nós não temos outra modalidade para a solução da controvérsia, a não ser a lei do mais forte. Só para que os senhores tenham uma outra ideia desta questão, vou relembrar um episódio, um dado do meu período de advogado-geral da União, quando lá estava entre 2000 e 2002, governo Fernando Henrique, e nós defendíamos a implementação dos juizados especiais federais. Nós defendíamos os juizados especiais federais como uma forma de permitir o acesso das pessoas à justiça nesses casos de previdência social, de assistência social. Foi exatamente esse governo, que é ainda hoje de vez em quando chamado de neoliberal, que implementou os juizados especiais federais entre nós. Nós fizemos então esse experimentalismo institucional, estimando que haveria uma certa migração dos processos das varas de previdência social para os juizados especiais federais. Tanto é que preconizávamos, isso é pouco entendimento com o STJ, que as varas de previdência social fossem transformadas em varas dos juizados especiais federais. O que ocorreu? Mas logo se percebeu que haveria algum tipo de problema. Por quê? Porque nós estimávamos que por uma década, pelo menos, nós ficaríamos com o mesmo número de processos que tramitavam, que gravitavam em torno das varas de previdência social da Justiça Federal, algo em torno de 180 mil. Essa também era a estimativa do Conselho da Justiça Federal. Não será muito mais do que isso, diziam os nossos interlocutores, o ministro Wilson Naves, que é aqui em Minas Gerais, e tantos outros. Por quê? Porque isso era um número que se acumulava de processos no âmbito das varas de previdência na Justiça Federal. Claro que os juizados especiais vieram com um adereço, processos muito mais simples, a possibilidade também da requisição de pequeno valor, a dispensa, portanto, do precatório. Bem, mas era de se advertir
poderíamos ter problemas. Nós fomos confiantes em relação, na época, na formulação do projeto de lei, que resultou na Lei 10.259, que chegamos até a uma ousadia, Sacha, que foi de elevar o teto, ao invés de 40 salários mínimos, vamos chegar a 60. E essa decisão nós tomamos no Palácio da Alvorada, na hora de mandar o projeto. Porque parecia que era um grande avanço. Qual não foi a nossa surpresa quando, passados poucos anos, aqueles números estimados foram de longe superados? Os senhores sabem quantos processos nós temos hoje nos juizados especiais federais? São 2,5 milhões de processos. Certamente, eu não sei, Luiz Inácio, mas o Juizado Especial Federal deve ser a maior repartição da Previdência Social no Brasil de hoje. É o retrato, é a cara do chamado Estado Social brasileiro. Então vejam, senhores, que esses dados, esses só falam alguma coisa sobre ativismo. E é nesse contexto, então, que nós temos que considerar a atuação do Judiciário. O sujeito que comparece ao Juizado Especial Federal para reclamar da assistência social. Como vocês sabem, nós temos a Constituição, assegura assistência social para um salário mínimo, para o idoso e para o deficiente, nos termos da lei. O que fez a lei? Estou ainda no governo Fernando Henrique. Estabeleceu que o critério para a aferição do quadro de miserabilidade seria a identificação de uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Já no julgamento da ADIM, em relação a esta lei, houve dissenso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Vilmar Galvão, por exemplo, defendeu já, na linha da que sustentar a Procuradoria, uma parcial inconstitucionalidade dessa lei. Depois, o Brasil mudou significativamente, graças a Deus, e outros benefícios foram concebidos. Os juízes federais, especialmente esses juízes dos juizados especiais federais, têm suscitado dúvida sobre esse critério e começam a fazer distinções, trazendo então novas abordagens sobre esse tema e começam a colocar em xeque a própria decisão do Supremo, que declarou a constitucionalidade dessa lei, a lei orgânica da assistência social. Depois foram criados outros benefícios sociais, Bolsa Família, o Estatuto do Idoso veio e deu nova disciplina ao tema, fazendo exclusões, suscitando dúvida no campo da isonomia em relação ao benefício geral. O fato é que hoje nós temos um debate aberto sobre a constitucionalidade, de novo, e agora muito frequente, da lei orgânica da assistência social nesse particular. E tudo isto, de alguma forma, suscitado nesses, talvez, milhares ou milhões de processos no âmbito dos juizados especiais federais. Vejam, senhores, portanto, que são questões complexas, delicadas, essas que estão submetidas ao judiciário. Direito à saúde, que tanta polêmica